Nós vamos agora receber virtualmente a Lilian Pinho, do Instituto Guimarães Rosa, que vai fazer uma apresentação virtualmente sobre a criação do Instituto Guimarães Rosa como vetor de diplomacia cultural. A Lilian Cristina Nascimento Pinho é chefe da Divisão de Temas Internacionais e Culturais e Língua Portuguesa no Instituto Guimarães Rosa do Itamaraty. Boa tarde. Estamos prontos para estudar. Muito obrigada. Então, vamos lá agora oficialmente. Boa tarde para todos, né? Aqui, início da tarde no Brasil. Muito obrigada pelo convite feito pela Embaixada do Brasil em Paris, pelos colegas aí da Embaixada. Eu vou, então, sei que vocês já estão no finalzinho do evento, né? Então, não vou também demorar muito, não. Vou colocar aqui a minha apresentação, vou compartilhar, tá bom? Bom, então eu vim aqui hoje para apresentar para vocês, né, o Instituto Guimarães Rosa. Essa é a nova nomenclatura, né? Na verdade, essa nova marca do nosso Departamento Cultural do Itamaraty. Vou falar mais para frente um pouquinho sobre a estrutura organizacional do Ministério, ou seja, um pouquinho do nosso organograma, só que para vocês entenderem onde nós nos situamos na estrutura do Itamaraty, né, do Ministério das Relações Exteriores, um pouquinho sobre a história do Departamento Cultural, porque, na verdade, é um departamento que tem décadas. Nosso trabalho de diplomacia cultural é muito tradicional e agora, então, ele ganha esse novo nome, né? Mas não é, de forma alguma, um trabalho que se inicia agora com a marca Instituto Guimarães Rosa. Falar um pouquinho, então, sobre os princípios orientadores desse instituto e depois, então, passo para uma parte que tem mais a ver com o trabalho que eu desempenho no dia a dia, né? Falar da nossa rede de ensino para a língua portuguesa e de alguns projetos que eu selecionei de acordo com o público-alvo, né? Acho que tem mais a ver para professores de língua, literatura, né, e cultura. Bom, rapidamente, então, nós somos um departamento, o antigo Departamento Cultural e Educacional, que agora é o Instituto Guimarães Rosa, temos 3 divisões, né, e nos inserimos dentro de uma secretaria, porque o Ministério é dividido em secretarias, né, então, nós estamos na Secretaria de Assuntos Consulares, Cooperação e Cultura. Rapidamente também dizer que nós há uma tradição muito longa já no Itamaraty, na nossa chancelaria dos assuntos culturais. Então, desde antes da independência, inclusive, há figuras históricas que se associam aos 2 campos, a cultura e diplomacia. Então, temos Alexandre de Gusmão, José Bonifácio, um pouco mais, né, já no final do século XIX, nós temos a presença de diplomatas em eventos culturais importantes da história brasileira, né? Então, na fundação da Academia Brasileira de Letras, nós temos diplomatas como Joaquim Nabuco, Graça Aranha, Luiz Azevedo, Domício da Gama, pessoas que trabalharam já no serviço exterior brasileiro e também eram figuras proeminentes das letras, né, das artes. Nosso patrono da diplomacia brasileira, né, que definiu nossas fronteiras, enfim, Barão do Rio Branco, já recrutava para o trabalho junto a ele pessoas do meio artístico. Então, Euclides da Cunha, por exemplo, foi chefe de gabinete dele. E outro evento importantíssimo da nossa história, né, a Semana de 22, também contou com a presença de escritores diplomatas, enfim, Graça Aranha, Raul Bopp e Ronald de Carvalho. E aí agora a formalização do nosso departamento. Em 1934,
tem criada uma estrutura de trabalho no Itamaraty para a diplomacia cultural, né? Então pode-se dizer que foi o germe do Instituto Guimarães Rosa. Em 45 começa a haver um trabalho de missões de intelectuais brasileiros aos Estados Unidos. Gilberto Freire é um dos que vai, né, nessas missões, enfim, para divulgar a imagem do Brasil, conhecer também o cenário internacional. E a década de 50 é bastante importante nessa história da diplomacia cultural, porque é quando das iniciativas de mais fôlego e as de mais peso no nosso trabalho se iniciam. Os leitorados, a rede de leitorados, né, vários escritores, intelectuais passam a ocupar cátedras em universidades de prestígio na América Latina e Europa, além dos Estados Unidos, e são criados os primeiros centros culturais do Brasil, nessa época também chefiados por personalidades do campo artístico. Então, em 1961, é criado o departamento nos moldes em que até hoje, né, claro, com alguma alteração, mas enfim, mais ou menos nos moldes em que ele é até hoje. Foi criado o Departamento Cultural e de Informações, que já foi Departamento Cultural e Educacional, e agora, finalmente, ganha essa nomenclatura, né, essa estrutura do Instituto Guimarães Rosa. Essa nova estrutura regimental que cria o Instituto foi um decreto, foi por meio de um decreto, né, foi estabelecida por meio de um decreto de março deste ano, então é uma coisa bastante recente, um desdobramento bastante recente do nosso trabalho. É um instituto, como eu já disse, muito longevo. A nossa estrutura de diplomacia cultural, ela é uma das mais longevas do mundo, se a gente for comparar com outras chancelarias. Então, há um amadurecimento institucional, apesar de haver um nome novo, uma marca nova, né? E a ideia é um pouco, além de ter uma identidade comum, em que as pessoas, o público em geral, possa identificar as atividades desenvolvidas pelos nossos consulados, pelas nossas embaixadas, como tendo emanado do Instituto Guimarães Rosa, né? Além dessa parte externa, também um trabalho interno, né, de um fortalecimento estratégico e um trabalho mais colaborativo entre as próprias divisões do Instituto, que são 3, né? Nós temos fora a divisão de promoção da cultura, da cooperação educacional e também a de língua portuguesa. Somos 3 divisões, então, que compõem esse instituto em Brasília. E aí, só para dar uma ideia para vocês do porquê essa necessidade de uma perspectiva de conjunto. Nós aprovamos todo ano centenas de atividades culturais e educacionais e de difusão da língua portuguesa em toda a nossa rede de postos, que são mais de 200 no mundo. E não necessariamente essas atividades são vistas como fazendo parte de um conjunto integrado, né? Então, se a Embaixada em Paris faz um evento, o consulado em Sydney faz outro, por exemplo, a gente não necessariamente consegue identificar tudo isso como um trabalho do Itamaraty na área de diplomacia cultural. Então, o nome do Instituto Guimarães Rosa vem um pouco para isso também, né? Para que a gente possa identificar esse conjunto, ter essa visão de conjunto. Então, só para dar um exemplo, em 2022, só de atividades voltadas à celebração do bicentenário da independência foram 300, e na área de língua portuguesa, 249. Bom, um pouco sobre a figura que nomeia, né, o nosso instituto, porque fora ser essa figura importantíssima da literatura brasileira, da nossa cultura, das nossas letras, a atuação diplomática de Guimarães Rosa teve muito a ver com a modernização dos nossos serviços culturais, que é, na verdade, o que a gente vem fazendo agora também, né, com o Instituto Guimarães Rosa. Então, em 65, ele participa de reuniões culturais em Gênova, em 67, de uma força-tarefa cultural, e ele sempre destacava nos relatórios dele, compreensivelmente, a importância da língua portuguesa e da literatura e de se divulgar esses elementos da nossa cultura, né? E por meio também da tradução das nossas obras no exterior, enfim, porque a nossa cultura ela serve também para posicionar o
Brasil no cenário internacional, ela leva elementos importantes da nossa nacionalidade, né, do nosso caráter identitário, essa conciliação de diversidades, a tolerância, enfim, essa riqueza que a gente tem. Alô? Sim. Eu acho que caiu, né, a apresentação aqui. Estou agora, né? Voltou. Posso voltar? Voltou, acabou de voltar, pode falar. Ok, maravilha. Então, vamos lá. Bom, espero que vocês tenham ouvido até aqui. Vou continuar aqui, então. Bom, agora, só para vocês terem uma noção, então, mais resumidamente, né, do nosso Instituto Guimarães Rosa. Na Secretaria de Estado, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores aqui em Brasília, nós temos, então, as 3 divisões, DECULT, DCE e DCLP. E no exterior, nós temos, então, a nossa rede de centros culturais, que agora são as unidades do Instituto Guimarães Rosa, e os nossos leitorados, que agora são os leitorados Guimarães Rosa, que são essas 2 atividades de mais fôlego, né, que eu falei que nós trabalhamos na divisão. Alguns dados sobre língua portuguesa, só para falar da importância do idioma, né, que nós somos 9 países de língua oficial, 287 milhões de falantes, 80% dos quais estão no Brasil. Então, faz todo sentido que haja uma estrutura na nossa e também lembrar, né, que somos a 8ª posição entre os PIBs linguísticos, ou seja, divulgar a cultura também gera dividendos financeiros, inclusive. Bom, um pouco da dimensão, né, as dimensões de atuação da difusão da língua portuguesa, nós atuamos no âmbito bilateral, com realização de eventos, formação de professores, aplicando o exame CELPE-BRAS, né, nosso anos na pedagógica, fazendo propostas curriculares e consultoria pedagógica, enfim. E a atuação digital, que não poderia deixar de ser, né? Depois da pandemia, veio com força para ficar, né? Então, mesmo que nós tenhamos um retorno às atividades presenciais, muito do que a gente faz ainda ficou e ficará, permanecerá em formato digital. No âmbito bilateral, as nossas prioridades são os parceiros lusófonos, né, os países de língua oficial portuguesa. Nós trabalhamos numa perspectiva pluricêntrica, ou seja, que todas as variantes dos países de língua oficial portuguesa são igualmente importantes, não há uma hierarquia entre elas. E nós trabalhamos também com prioridade o espaço ibero-americano, que é um espaço que envolve 850 milhões de falantes, tem uma importância muito grande também do ponto de vista político, cultural e político, então também é uma prioridade para a gente. Só um minuto. Aqui, opa, voltou. Então, nós trabalhamos, então, muito na promoção do bilinguismo, principalmente, né, nos países que fazem fronteira com o Brasil. Trabalhamos formação de professores para as escolas bilíngues de fronteira, enfim, é um trabalho prioritário nosso também. E na dimensão multilateral, nós trabalhamos primordialmente nesses organismos internacionais. Então, claro, na comunidade de países de língua portuguesa, que tem como um dos seus pilares a difusão da língua portuguesa, e é nesse pilar que nós trabalhamos, via Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é o órgão da CPLP para a difusão da língua portuguesa. E nesse âmbito também trabalhamos nessa perspectiva pluricêntrica, que acaba sendo uma forma de gestão da língua bastante inovadora, né? Porque nós temos comissões nacionais de cada Estado membro da CPLP ali representados e trabalhando em pé de igualdade, em concertação para a difusão da língua. Temos também, aí no âmbito ibero-americano. Sim? Não, acho que nós estava passando os slides, mas agora está. Perdão. Ok. Temos no âmbito ibero-americano, Organização dos Estados Ibero-Americanos, também a Secretaria-Geral Ibero-Americana, que são
primordiais também para o nosso trabalho. No início deste ano, em fevereiro, nós tivemos aqui em Brasília uma reunião, a CILP, né, a Conferência Internacional da Língua Portuguesa e Espanhola, justamente para discutir o status dessas duas línguas e a sua projeção internacional, como língua de ciência, como língua de cultura, enfim. Temos o Fórum de Macau, que é um fórum primordialmente comercial, mas no qual ele tem também um pilar, né, uma área cultural, e nós estamos, então, com esse projeto de adentrar nesse mundo asiático, né? Ainda é um horizonte a explorar e difundir a língua portuguesa na Ásia. Inclusive, nós temos um plano, né? Enfim, uma diretriz de trabalhar também na perspectiva pluricêntrica, muito em conjunto com o Instituto Camões, onde há institutos Camões e não há unidades IGR e vice-versa, que nós possamos utilizar os espaços um do outro, né? Então, na Ásia, nós temos bastantes institutos Camões, não tantos unidades, né? Não existe só no Oriente Médio, enfim, de unidades do IGR, e na América Latina, nós temos poucas unidades Camões e muitas unidades do IGR. Então, fazer essa complementaridade também. Bom, e por fim, a Unesco, não só a Unesco, mas todo o sistema ONU, enfim, há um trabalho também de projeção política do Brasil por meio da língua, então, de adotar a língua portuguesa como língua de trabalho nos organismos internacionais. Para isso é necessário um esforço de formação de tradutores, inclusive, né? Mas, enfim, é também aí um horizonte que nós estamos cada vez mais empenhados em explorar. E só falar da Unesco, né, que declarou o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa, então isso tem uma importância política muito grande, e isso acaba gerando uma maior atividade em torno da língua portuguesa, né? Em 2019, que eles, durante a 40ª sessão da Conferência Geral, eles, então, decretaram isso. E aí nós temos, né, só para dar um exemplo do que isso gera de atividade, 30% do orçamento nosso de difusão da língua portuguesa de 2022 foi, então, voltado para atividades que celebraram essa data, né? E aí algumas atividades foram apresentações artísticas, debates, palestras, oficinas, enfim, toda uma diversidade de atividades. Um pouquinho da nossa rede de ensino. Sim. Perdão, se você talvez desligar sua câmera enquanto você está falando, que às vezes está trancando um pouco os slides e a gente não acompanha. E aí depois você pode voltar só um minutinho. após os slides, só para não ficar trancando. Deixa eu fechar minha câmera aqui. Obrigada. Vamos ver se agora vai. Nada. Bom, então, voltando, né, à rede de ensino do Itamaraty, então nós temos 24 unidades do Instituto Guimarães Rosa, a nova nomenclatura dos nossos centros culturais. Nós temos, a maioria, 13 delas são na América Latina, temos 3 na Europa, temos 6 na África e 2 no Oriente Médio. Temos os núcleos de ensino de português, que são, na verdade, como se fossem pequenos centros culturais, são uma sala, um professor, dentro da nossa representação diplomática, consular, que dão aula, né? O professor dá aula de português. Então, são lugares em que foi identificada uma demanda por língua portuguesa e que estão como se fosse passando por um processo de pilotagem, né, para depois a gente avaliar a possibilidade de criar uma unidade, enfim. Temos, então, hoje, atualmente, 38 leitorados ativos em 4 continentes. Esse número tende a crescer, porque nós ainda temos leitores selecionados no último edital que não assumiram suas atividades, e nós temos um edital no ano que vem, enfim, então temos um edital neste momento em processo de seleção, né, que já fechou, mas ainda estamos selecionando, e para o ano que vem, então, essas pessoas esses novos candidatos irão assumir também vagas. E aí esse grupo, essa rede toda, ela atinge cerca de 20 mil alunos por semestre. Como eu já falei, né, grande parte permaneceu no ensino remoto, mesmo com o retorno das atividades presenciais.
Aqui um quadro que eu preciso dar o crédito, foi da nossa leitora em Bolonha, que fez, a Camila Sinara, e inclusive dizer, já aproveitar esse ensejo para dizer que os leitores brasileiros têm sido fundamentais no nosso trabalho, não só no trabalho fim, né, de difusão da língua portuguesa, mas também no próprio funcionamento do programa. Eles têm realmente nos ajudado bastante. Então, temos aí atualmente 38 leitores. Espero que vocês estejam conseguindo ver o mapinha, né, para ver a dispersão geográfica que eles têm e que é algo proposital. Nós queremos expandir ao máximo, né, a difusão da língua portuguesa no mundo. A perspectiva é que até o final deste ano mais 10 leitores assumam e para o ano que vem nós tenhamos, então, 52 leitores. Alguns saem, né, porque o mandato é limitado, então alguns saem, outros entram, então no final a gente espera ter 52 até o fim do ano que vem. Bom, então essa rede nossa de ensino, ela tem passado por um processo que já vem anterior ao Instituto Guimarães Rosa, mas que com ele vai se fortalecer, de transformação do seu caráter em rede, né? Porque durante muito tempo os centros culturais, os leitorados trabalharam de forma muito dispersa. E hoje em dia, nisso as tecnologias ajudaram bastante, né? O fato de a gente conseguir se reunir remotamente, para que haja, então, esse sentimento de rede, o trabalho colaborativo, efetivamente, né? E para isso nós trabalhamos alguns projetos, que nós chamamos de projetos estruturantes. Então, nós temos uma plataforma digital que reúne todos os dados administrativos e pedagógicos das unidades do Instituto Guimarães Rosa. Nós temos um guia de bibliotecas, que foi lançado agora há pouco, para harmonizar a atividade nas nossas bibliotecas, né? Atividades culturais, atividades pedagógicas, porque nós temos uma disparidade grande assim das nossas bibliotecas. Temos bibliotecas que são os maiores acervos de língua portuguesa do país em que se encontram, temos bibliotecas que são uma sala pequenininha, temos bibliotecas de tamanho médio, enfim, então era necessário que houvesse um guia que pudesse direcionar as nossas atividades de forma harmonizada, levando em conta essas especificidades locais. Nós temos as propostas curriculares, eu vou falar mais, vou detalhar mais para frente, mas enfim, eu acho que é o cerne do nosso trabalho de transformar a nossa rede de ensino numa rede efetiva, né, e colaborativa, que é harmonizar as nossas atividades pedagógicas, nas atividades didáticas. A dispersão da nossa rede, ela também estava presente nas metodologias de ensino diferentes, no material didático diferente. Então, nós estamos agora harmonizando para que todos sigam uma mesma abordagem e tenham o mesmo material didático, né? Então, nós temos aí as diretrizes para a difusão do português no exterior e propostas curriculares. Com base nessas propostas curriculares, são criadas as unidades didáticas. Elas são criadas pelos nossos professores das unidades do Instituto Guimarães Rosa, e nós temos o trabalho valioso dos leitores, né? Alguns leitores que se voluntariaram para fazer a revisão dessas unidades didáticas. Então, vejam que o trabalho é em rede também nesse sentido, das unidades do Guimarães Rosa e dos leitores de Guimarães Rosa também atuarem conjuntamente. Bom, atividades culturais e de ensino de modo remoto, que também acaba favorecendo a colaboração, e um portal de atividades pedagógicas e culturais que está em processo de elaboração. Nós acabamos de aprovar a logomarca do Instituto Guimarães Rosa, ainda não está disponível para divulgação pública, mas, enfim, esse portal vai passar por modificações para ter essa nova identidade visual. E é um portal que é para ser uma vitrine do nosso trabalho, de todas essas centenas de atividades que nós realizamos para o público externo, né? Nós não temos ainda um portal, assim, temos as redes sociais de cada posto, né? Enfim, mas nada que reúna ali sob o mesmo endereço, no mesmo local, todo o nosso trabalho, e a ideia do portal é essa.
Bom, e aí nós tivemos esse encontro dos coordenadores gerais dos Institutos Guimarães Rosa, dos núcleos de ensino, e também com a presença dos leitores, né, que revisam as unidades didáticas, no Panamá, de 19 a 23 de setembro agora. Aí eu coloquei aqui uma fotinho, só para vocês verem, espero que vocês estejam conseguindo ver. E aqui a gente tem, então, um pouco, para vocês terem uma ideia do nosso grupo, né, de trabalho, nossa equipe. Bom, eu vou falar um pouco mais detidamente de dois projetos desses estruturantes, então, da proposta curricular e também do portal. Então, olha, as propostas curriculares, elas permitem harmonizar o conteúdo dos nossos cursos, como eu já disse, né, porque elas são direcionadas a diferentes contextos. Então, nós temos, no momento, 7 propostas, vou mostrar mais para frente um pouquinho, para diferentes contextos de ensino da língua portuguesa, e elas refletem também as vertentes de língua portuguesa com as quais nós trabalhamos, né? Como eu falei, a base para o desenvolvimento das unidades didáticas, e no final desse processo de elaboração das unidades didáticas, o nosso objetivo é ter também diretrizes comuns de avaliação para toda a rede, com vistas a uma futura certificação comum, né, da nossa rede de ensino, então uma certificação Guimarães Rosa, né, em língua portuguesa. Aqui eu tenho, então, as propostas curriculares que já estão lançadas, elas podem ser baixadas gratuitamente no site da funag.gov.br, que é a Fundação Alexandre de Gusmão. Tá? Então, eu tenho, olha, para o contexto de língua oficial portuguesa, língua oficial espanhola, línguas de média distância, além de português como língua de herança, literatura brasileira infanto-juvenil e capoeira. E nós temos 2 outras que serão lançadas em breve. Uma, ensino de português por meio de HQ, né, por meio dos quadrinhos, e outra, ensino de língua portuguesa por meio da canção. Essas 2 devem ser lançadas no ano que vem. Nosso portal, né, que também ele pode ser acessado nesse endereço, linguaportuguesa.digital. Por enquanto, ele tem o nome de Portal Brasil Digital, Língua e Literatura. Como eu mencionei, nós estamos passando pela reestruturação da nossa identidade visual. O nome desse portal também deve mudar, né? Agora com a identidade visual do Instituto Guimarães Rosa, mas o conteúdo já está sendo construído e ele será acrescentado, mas não modificado. Então, nós temos lá um glossário de literatura brasileira, que já conta com 41 verbetes. Houve um trabalho aqui importante dos leitores também na escritura desses verbetes. São verbetes que destacam principais autores, principais obras, principais tendências da literatura brasileira. Né? A ideia é ser uma referência, né, para o estudante estrangeiro, mas também para os brasileiros estudiosos da área, né? E ele, no momento, ele está disponível online, mas ele vai também virar uma publicação, então em breve vai haver um livro com esses verbetes disponível no site da FUNAG. E também vamos, ano que vem, ampliar o número de verbetes. Esse segundo, né, essas são coleções que existem dentro desse portal, diferentes ambientes do portal. A presença da língua portuguesa no mundo é um portal, um desses ambientes em que ainda vamos trabalhar, é um projeto que nós temos de fazer uma cartografia da língua portuguesa no mundo. Inclusive, a nossa embaixada em Paris tem uma plataforma que deve ser atualizada e servir de piloto para isso, né? Que é justamente a presença da língua portuguesa na França, e aí a gente deve usar como modelo para ampliar para o resto do mundo. E por último, então, o portal a coleção Atividades Culturais e Pedagógicas, né? Que é essa vitrine do nosso trabalho para o exterior. Falar um pouco sobre esse projeto que eu acho que é interessante, né, para um público de professores, enfim. O curso de português como língua pluricêntrica. Esse curso, ele é apoiado por nós, pelo Brasil, pela Comissão Nacional Brasileira, no âmbito do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, porque o IUP trabalha muito assim, né, com
cada país podendo apoiar projetos de difusão da língua portuguesa. Ele é um projeto executado pelo Observatório de Português, Língua Estrangeira, Língua Segunda, né? A modalidade dele é à distância, e ele tem uma abordagem muito inovadora, que é justamente você ensinar a língua portuguesa levando em conta a diversidade das variantes. Então, ele realmente traz essa abordagem. Ele teve uma primeira edição este ano. Essa primeira edição, ela foi direcionada a professores indicados pelas comissões nacionais de cada país membro, cada estado membro da CPLP. E o motivo para isso foi justamente para ter um equilíbrio geográfico, porque nós sentimos, e enfim, a partir do interesse que nós sondamos, nós sentimos que se nós abríssemos para o público em geral, nós teríamos muitos professores brasileiros e muito poucos dos outros países. E a ideia é que isso fosse, né, também expandido para todos os países. Mas haverá, então, uma segunda edição em 2023 e ela deverá, então, ser aberta a um público mais amplo. E, bom, é um público-alvo de professores da área de português língua estrangeira, segunda língua, inclusive não necessariamente professores com muita experiência, professores que estão também iniciando nesse campo. Bom, eu acho que os projetos que eu tinha para trazer e falar um pouco do nosso trabalho, acho que eram um pouco esses. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais. Ah, sim, isso aqui são publicações, né, que nós temos também, que também estão disponíveis no site da FUNAG. São todas publicações na área de língua portuguesa que podem ser baixadas gratuitamente. Então, nós temos um artigo esse primeiro fotinho aqui, ó, Cadernos de Política Exterior. Há um artigo que se chama Diretrizes para a Difusão da Língua Portuguesa pelo Brasil no Exterior, que basicamente traz ali, então, os nossos fios condutores para o trabalho de difusão da língua portuguesa. Coloquei aqui a capa de uma das propostas curriculares, tem uma página lá no site da FUNAG com todas elas, né, com todas as 7 que já estão lançadas. Aqui tem a de língua oficial espanhola. Nós temos esse livro aqui, o Panorama da Contribuição do Brasil para a Difusão do Português. Ele tem verbetes que abrangem, eu acho que eu posso dizer, praticamente todo o trabalho que é feito de difusão de língua portuguesa no Brasil. Então, ele tem um verbete sobre leitorados, um verbete sobre os centros culturais, né, que agora são as nossas unidades do GR. Ele tem sobre a Academia Brasileira de Letras, sobre Câmara Brasileira do Livro, Museu da Língua Portuguesa, enfim, uma infinidade de informações. Ele é de 2021, muito provavelmente haverá, né, porque os assuntos evoluem, uma versão atualizada. Nós pretendemos fazer, né, elaborar, então, uma edição atualizada dele. Mas ele é bastante completo, acho que para quem quer conhecer o trabalho que é feito em difusão de língua portuguesa pelo Brasil, bastante completo. E temos a Gramatiquinha da Fala Brasileira, que é uma obra que até então era inédita, de Mário de Andrade, que foi lançada numa coleção comemorativa do bicentenário. E foi lançada oficialmente no Festival de Óbidos pela nossa missão junto à CPLP, a missão brasileira junto à CPLP. Separei também essas 2 publicações voltadas ao público infanto-juvenil, porque são publicações que podem ser trabalhadas numa vertente importante, né, da difusão da língua portuguesa, que é o português como língua de herança, para filhos de brasileiros no exterior, para que eles não percam, então, essa herança identitária, cultural e linguística. Então, tem a Viagem aos Países de Língua Portuguesa, que foi feito uma colaboração da Maurício de Souza Editora com a nossa embaixada em Praia, Cabo Verde, e ele contempla vocábulos que estão no nosso vocabulário ortográfico comum, que é um projeto também do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Então, existem ali vocabulários, né, de cada país em diferentes campos. Então, na dança, na culinária, no folclore, enfim. Este não está disponível, né, gratuitamente, precisa adquirir nas livrarias, enfim. Mas é um trabalho
bastante interessante. E temos o Palavras ao Mar, que esse está disponível no nosso portal linguaportuguesa.digital, também no endereço aí do nossa unidade GR de Helsinki, nesse endereço, Brazilian Cultural Institute.fi. E é um livro que é a história da língua portuguesa para o público infanto-juvenil. E ele vai ser, inclusive, objeto de uma iniciativa que eu acho que também é interessante de falar um pouco, que são as nossas Olimpíadas de Português como Língua de Herança. Nós vamos entrar agora na 3ª edição dela, ano que vem, e o tema será o livro Palavras ao Mar. Nós já tivemos 2 edições, a cada edição nós temos mais postos, embaixadas e consulados que vêm aderindo, né? Tivemos 17 postos numa primeira edição, 21 na segunda, e nós já sabemos, né? Tivemos manifestações de mais postos que gostariam de participar no ano que vem. E a ideia de usar esse livro é trazer para as crianças que vivem no exterior e que são filhos de brasileiros, enfim, essa noção de pertencimento não só ao Brasil, mas a uma comunidade lusófona ampliada, né? De que outros países elas entenderem que há outros povos que também usam a língua portuguesa, enfim. E isso tudo vem nessa perspectiva nossa de que a diáspora brasileira a gente não trabalha mais com essa ideia de fuga de cérebros, a gente trabalha com uma visão de rede de cérebros, ou seja, se essas pessoas mantêm a língua portuguesa, mantêm a identidade brasileira, elas também acabam promovendo o país, promovendo a ciência, a cultura do Brasil no exterior, né? Então, trabalhar a língua portuguesa de herança vem nesse sentido. E as Olimpíadas ajudam muito a conscientizar as famílias da importância, né, esse concurso acaba trazendo as famílias, enfim, e também as associações que trabalham, associações comunitárias de brasileiros no exterior, trabalham muito em conjunto conosco nessas iniciativas, né, via embaixadas, né, e consulados, enfim. É um trabalho aí que tem crescido bastante, essa área de língua de herança tem crescido bastante. Bom, agora sim, eu acho que eram essas as minhas contribuições, falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu agradeço, porque é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de divulgar o trabalho que a gente faz, né? A gente sabe que ainda é pouco conhecido, agora com essa nova marca, a ideia é que a gente consiga, então, atingir mais o público no exterior, mas também no Brasil, né? Para entenderem e conhecerem mais do nosso trabalho. Eu fico, então, disponível aqui para perguntas. Está aqui o endereço da DCLP, se alguém quiser entrar em contato. Vou fechar aqui. Obrigada, pela excelente apresentação sobre o trabalho do Itamaraty de promoção do português e sobre o Instituto Guimarães Rosa. Eu vou abrir perguntas agora, se alguém tiver interesse em perguntar. Primeiro de tudo, cumprimentá-la e a todos, né, na verdade, do Itamaraty, por esse trabalho tão aguardado, na verdade, né? Acho que nunca foi tão falado esse instituto, seja como Machado de Assis, ou depois como ficou definido, né, Guimarães Rosa. E realmente a gente só pode vislumbrar bons frutos dessa iniciativa tão importante. Nós que lecionamos fora do Brasil, né, e que fazemos esse trabalho de difusão, de produção do conhecimento também, né, que trabalhamos nessa fronteira, temos uma prática bastante marcada, que foi bastante marcada pela observação do apoio que o Instituto Camões deu e tem dado ao longo de tantos anos, né, para tantas iniciativas de caráter cultural, científico, enfim, diversas manifestações.
Então, dando contribuição expressiva com verba, né? Então, eu acho que a gente tem um pouco essa questão em relação a se o Instituto Guimarães Rosa vai atuar com essa mesma intensidade, vamos dizer assim, ou se isso é um projeto para acontecer num futuro mais ou menos próximo. Acho que seria essa a pergunta. Obrigado. Obrigada. Você poderia elaborar um pouquinho mais? Como assim, trabalhar com a mesma intensidade que o Camões? Em que sentido, assim? Desculpa, no sentido do apoio financeiro, né? De ter um apoio financeiro para as manifestações, para as... Tá. Pois é, então, o que acontece? Isso eu sou muito franca também quando eu falo, né, do nosso trabalho, enfim. O que acontece? A gente tem, como vocês viram, uma relevância bastante grande no que concerne a língua portuguesa no mundo, né? Inclusive, essa perspectiva pluricêntrica de que todos trabalham em pé de igualdade vem muito do peso que o Brasil tem na língua portuguesa, né? Porque nós somos 80% dos falantes. E a nossa cultura também tem essa força, então nós temos esse departamento, essa divisão de língua portuguesa justamente por isso. Agora, existe uma diferença. A língua portuguesa, a difusão da língua portuguesa para Portugal, ela é prioridade de política externa. Eu posso dizer que o grande assunto da política externa portuguesa é a difusão da língua portuguesa. Para o Brasil, infelizmente, não é. E eu digo isso sentidamente, porque a área em que eu trabalho é a área que eu amo. Mas eu acho que então, assim, no Brasil, há outros, né? A nossa política externa trabalha outras questões, meio ambiente, em outras áreas que têm a prioridade. Lilian, deu uma cortada, se você puder repetir. Interno também, né? Vocês me ouvem? Deu uma cortada, a gente deixou de escutar por um tempo, cortou um pouquinho, então se você puder repetir. Me digam de onde vocês escutaram, que eu repito. Os focos da nossa diplomacia, eles são mais variados, você estava dando exemplos. Exatamente. Então, assim, a ideia do Instituto Guimarães Rosa, claro que eu acho que agora vai haver, sim, inclusive esse aprimoramento orçamentário e, inclusive, por meio de parcerias também, porque quando a gente faz um trabalho, quando se percebe o nosso trabalho de conjunto, né, e o volume que ele tem, eu acho que isso vai atrair mais investimentos, tanto de dentro do nosso ministério, né, que vai perceber a magnitude do que é feito, quanto de fora, por meio de parcerias. Então, sim, para te responder, a ideia é que sim. O caráter de prioridade é um pouco diferente do de Portugal, mas eu acredito que sim, que pela magnitude da nossa língua portuguesa, da nossa cultura e do trabalho que a gente vem fazendo, inclusive de anos, que essa nova marca traga também essa possibilidade de que nós tenhamos também um reforço orçamentário, inclusive. Obrigada, Lilian. Mais alguém? Eu queria só esse senhor que cortou, eu queria saber quais são os... Bom, eu gostaria primeiramente de parabenizar pela sua excelente apresentação, extremamente rica em informações, não é? Que nós às vezes buscamos aqui como professores, mas temos a dificuldade de ter essa centralização de tudo que é feito, então ter essa oportunidade é uma extrema riqueza para todos nós aqui. E, na verdade, eu gostaria só de perguntar quais as prioridades, então, da diplomacia, né? Como é que a língua se situa dentro dessas prioridades, que foi a parte da sua fala que acabou sendo cortada. Sim.
Não se vocês, é porque assim, na verdade, isso que eu estou dizendo para vocês, eu falo muito tranquilamente, porque para quem trabalha na área diplomática não é nenhuma novidade, assim, sabe? Então, não, né, realmente não estou aqui falando nada em detrimento da área cultural, enfim, que é a área que eu amo, que eu acho muito relevante. Mas nós temos no Brasil, por exemplo, a promoção comercial, né? O agronegócio, a parte de meio ambiente, enfim, são áreas que acabam sendo prioritárias para a política externa brasileira. São grandes instrumentos de afirmação internacional do Brasil, né? Em termos de um trabalho formal do Estado brasileiro, enfim, a cultura ela é muito longeva, ela é muito consistente, mas ela não goza de grande prioridade orçamentária, né? Então, a ideia é um pouco essa também com o Instituto Guimarães Rosa. Ao passo que Portugal, se a gente for olhar, realmente a língua portuguesa, eu acho que é o tema prioritário da política externa deles, né? Então, é isso. Mais alguma pergunta? Pessoal da internet também, sem perguntas? Não. Bom, então, Lilian, eu queria muito agradecer a você pela participação. Desculpa, eu posso... Desculpa. Claro. Trancou. Deu uma travada. Lilian? Os leitores, e destacar a atuação dos leitores. Eu estou vendo aqui, eu acho que é a Karen, né, que está aqui na frente. E é ela, pronto, oi, que eu estou vendo tudo meio embaçadinho. E só falar de uma atividade pontual e uma mais de fôlego dos leitores, uma que é o Conecta Leitores, né, que vai acontecer inclusive aí em Paris no ano que vem, que a Karen foi uma das idealizadoras, e que é um programa maravilhoso, porque ele reúne os leitores para trocarem experiências, para, enfim, né, compartilharem seus projetos. Então, eles também estão fortalecendo esse caráter de rede. Então, eu queria parabenizar a Karen e os outros idealizadores do projeto. O André. E dizer que a gente tem que... Leitor. Perdão. Oi? O André, cadê o André? Não estou vendo. Cadê ele? Tá ali no cantinho, ele não estava na tela. Olá, tudo bem, André? E outra coisa, um projeto, uma coisa pontual, mas que eu acho importante também, porque destaca a importância do leitorado, como também acaba auxiliando na estrutura institucional das universidades em que eles atuam. Nós tivemos há pouco tempo a notícia de que o primeiro doutorado foi instituído na Universidade de Timor-Leste com a ajuda da nossa leitora lá. Então, acaba que a gente também faz esse trabalho por meio do leitorado. Ele é muito rico, vai muito além, então, né, só não, mas faz a difusão da língua portuguesa, mas faz também dá toda uma contribuição institucional, inclusive para outros países. Então, eu queria só pontuar esses dois elementos. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, Liliane, pela sua participação, foi excelente. E também queria, então, para encerrar aqui, agradecer a todos os presentes, o pessoal que participou virtualmente também. Nós tivemos discussões bastante ricas, bastante interessantes, né, sobre o ensino da língua portuguesa, a difusão das culturas lusófonas e da literatura. Serão compiladas também o resultado aí das discussões das mesas de trabalho, né? Para que a gente possa dar seguimento às discussões, assim que possível. E, novamente, agradecer a contribuição excelente de todos aqui, que nos permitiram ter esse encontro. E, com isso, acho que damos por encerrado o nosso quarto workshop. Obrigada.